Meus amigos, muito boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine. Que sejam para Ele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Antes de começar, eu gostaria de agradecer ao convite merecido dessa casa, na figura de Marlene, que foi quem fez o contato, e estendo esse agradecimento a todos os trabalhadores deste santo lugar. A Cobem, Casa de Oração Bezerra de Menezes, para mim é muito especial. Passei aqui muitos anos da minha juventude, fazendo estudos, tratamentos. Meus pais aqui presentes, continuamos a frequentar essa casa. Então, para mim é uma honra imerecida. Quero agradecer a presença de todos vocês e que a espiritualidade nos assessore a fim de que a mensagem seja de alguma sorte útil a todos nós. Mediunidade com Jesus. E eu pensei, para abrir esse tema, nós voltarmos às cenas do cristianismo primitivo, para que nós pudéssemos tentar compreender o que é que significa mediunidade com Jesus. Aqueles tempos, aqueles dias, eram dias muito especiais, mas eram dias difíceis. O colégio apostólico vivia o grande desafio de ter que perseverar e sair em excursões de propaganda para continuar proclamando a Boa Nova para os corações que ainda não conheciam a mensagem divina através dos ensinamentos do Cristo, mas o Cristo, efetivamente, fisicamente, não permanecia entre eles. Contudo, os apóstolos, à exceção de Judas Iscariotes, que houvera dado cabo da própria vida e houvera sido substituído por Matias, os apóstolos continuavam a sentir o magnetismo imperturbável de Jesus ainda naqueles dias. O Pentecostes, presente em Atos capítulo 2, narra, e essa palavra vem do grego significando 50º dia, narra 50 dias exatos após a Páscoa. A Páscoa, da tradição judaica, significava o Pesach, a passagem, a libertação do povo eleito do jugo do Egito para a terra prometida. Para nós, cristãos, a Páscoa tem um significado todo especial, porque o Cordeiro de Deus veio Ele mesmo imolar-se, entregar o seu corpo, o seu sangue, para nos salvar dos nossos pecados. Não de uma forma miraculosa, mas para nos mostrar que a verdadeira vida, a vida extuante, ela continua após a vida material, para nos mostrar que a vida é eterna e que, portanto, por termos a eternidade ao nosso dispor, nós temos infinitas oportunidades de acertar. Os apóstolos, então, estavam reunidos num local, mais ou menos como este salão. Talvez mais simples, pensamos. Era um cenáculo, como o cenáculo da cena da Santa Ceia, quando Jesus compartilhou os seus ensinamentos com o seu colégio apostolar. E eles estavam reunidos, fazendo aquelas reuniões que semanalmente eles faziam para pensar no Evangelho de Jesus, quando de repente, um ruído ensurdecedor, uma ventania inexplicável pelos fenômenos meteorológicos conhecidos na época, prorrompe, invade portas e janelas daquele lugar, quase desmoronando os telhados na cabeça dos apóstolos. Pouco tempo depois, dos céus, prorrompem línguas de fogo, segundo Lucas nos narra em Atos. E essas línguas de fogo se repartiam e se dividiam sobre as cabeças dos apóstolos, e eles ficaram repletos do Espírito Santo. E eles começaram a falar, começaram a profetizar, cada qual num idioma diferente e desconhecido pela sua intelectualidade já limitada. Nós devemos nos lembrar que os apóstolos não eram doutores da lei, eles não viviam a opulência da terra, eles não pertenciam ao patriciado romano, eles eram como nós, pescadores, homens simples, trabalhadores honrados, cobradores de impostos, pessoas, muitas, analfabetas. E aquele fenômeno de xenoglossia, em que cada um falava num idioma que era completamente desconhecido, o que isso significa de maravilhoso e de sobrenatural?
Esta é a mediunidade com Jesus. De sobrenatural e de maravilhoso não há nada. O fenômeno da mediunidade é absolutamente natural. De maravilhoso, só a presença do Cristo entre nós. Nós, se quisermos repetir o comportamento dos apóstolos daquela época, aqueles homens simples não tinham a cultura intelectual, aqueles homens simples não tinham profundo conhecimento das leis, mas eles tinham algo que os diferenciava de todos os seres daquela época: o coração purificado. É isso que Jesus quer ao nosso respeito. O profeta Joel no Antigo Testamento já dizia: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E o que é que nós temos observado, meus amigos, na sociedade atual? O desespero, o suicídio, a depressão, transtornos de ansiedade, vendo inimigos em pessoas que nós mal conhecemos. Passa um político dito corrupto na TV e nós já nos desdobramos em impropérios, atacando a moralidade daquele indivíduo. Nós não conhecemos a sua história de vida, nós não conhecemos as suas iniciativas, as suas intenções para supostamente fazer aquilo. Nós não temos, portanto, o direito de julgar, mas nós julgamos. E sem querer, nós estamos contribuindo para essa turba ensandecida, a mesma que à época do Cristo gritou: seja crucificado. Sem perceber, nós estamos contribuindo para este cenário de desagregação e de horror, das trevas que agora vêm perseguir os ditos novos cristãos. Quando, na verdade, se nós estivéssemos entregando nosso coração purificado para o Cristo, estaríamos sendo médiuns do próprio Jesus, porque através de Jesus nós conseguimos afinar o nosso instrumento, que é muito imperfeito, ao diapasão do Divino Mestre. Então observe que todos esses fenômenos ditos extraordinários só o são se nós não chegarmos a analisar a essência por trás desses fenômenos. E graças à terceira revelação, graças ao Espiritismo, aquela verdade estuante que logo de início, quando eclodiu, por volta da década de 50, de 1857 mais precisamente, com o advento do Espiritismo, a espiritualidade superior aguçou os nossos sentidos para que nós nos sentíssemos motivados a perquirir e entender como que os mortos podem voltar para se comunicar. Observe que a ciência espírita, e Allan Kardec examina isso na Revista Espírita de 1858, 1859, 1860 e seguintes, ela veio como uma ciência de observação. Os espíritos não vieram dizer as leis, as equações, as teorias para explicar o fenômeno. Apresentaram o fenômeno e, com base nisso, nós fomos analisando, comparando, vendo a repetição deles e tentando enunciar, elaborar explicações lógicas, científicas para aquilo que estava acontecendo. Portanto, quando nós vamos analisar estes grandes fenômenos de mediunidade, nós vamos perceber que esta forma de comunicação é a forma que a espiritualidade tem de nos utilizar, mesmo como instrumentos ainda imperfeitos, para que nós possamos trabalhar no bem, para que nós possamos nos aperfeiçoar moralmente através do trabalho. E aí eu pergunto, é somente nas sessões mediúnicas que nós podemos exercitar a mediunidade com Jesus? Será que o pai e a mãe, quando se desdobram em amor e desvelo aos seus filhos bem-amados, quando depositam ali o seu coração, orientando aquela criança e tentando fazer atender os desígnios do Pai Criador ao seu respeito, ou seja, quando eles honram com responsabilidade e com amor a paternidade e a maternidade, será que nessas circunstâncias eles não estão sendo e exercendo a mediunidade com Jesus?
quando eu, na minha atividade profissional, ao contrário da grande leva que nós vemos por aí na sociedade de pequenas corrupções, mas quando eu honro o meu trabalho com ética e eu transformo o meu trabalho, ainda que profissional, num celeiro de bênçãos, distribuindo sementes de esperança para aqueles indivíduos que trabalham comigo ou que estão temporariamente sob a minha responsabilidade, será que neste momento eu não estou exercendo a mediunidade com Jesus? Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 15, quando vai falar dos milagres do Evangelho, ele inicia falando da superioridade da natureza de Jesus. E ele chega a dizer que Jesus era o próprio médium de Deus, por assim dizer. Jesus houvera conseguido uma comunhão tão perfeita com a lei divina que todas as suas atitudes, todas as suas ações eram um desdobramento dessa lei materializada. E quando é que nós vamos chegar nesse patamar? Porque este é o nosso objetivo. Se nós formos analisar a nossa passagem pelos reinos da vida, nós passamos pelo reino mineral, e no reino mineral nós tivemos a lição de entender como se dá as forças de atração na matéria. Forças de atração que são as premissas das forças da lei do amor. Quando nós passamos pelo reino vegetal, nós entendemos como que as sensações podem ser desenvolvidas nessa nossa consciência que foi crescendo e se desenvolvendo com o passar do tempo. Passamos pelo reino animal e herdamos os nossos instintos, que não são ruins, pelo contrário, são instintos de preservação e de conservação da própria vida, instintos necessários para que nós chegássemos na sofisticação da nossa consciência, tal qual atingimos hoje. Então, qual é o objetivo do reino nominal? Qual é o objetivo da humanidade? Foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus representa o ápice daquilo que a humanidade pode alcançar. Essa comunhão perfeita com a lei divina significa ter dentro de si a ressonância em relação a todas as leis morais que nós já conhecemos na parte terceira do Livro dos Espíritos: lei divina natural, lei de igualdade, lei de reprodução e assim por diante. Mas dentre essas, sobretudo a lei de amor. E a mediunidade com Jesus, portanto, significa o exercício dessa lei de amor. Mas a mediunidade, se nós formos compulsar a história, ela não se inicia já no Novo Testamento. Desde o Velho Testamento, o profeta Joel, como eu citei há pouco, ele já dizia, na sua profecia escatológica, ele dizia que haveria um momento que Yahvé, o Deus dos exércitos, desceria com o seu carro de fogo, ateando fogo e destruindo todas as iniquidades presentes na terra, para reconstruir o jardim do Éden. E a partir daquele momento, Yahvé mandaria derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, e os seus filhos e suas filhas profetizariam. O que é que significa isso de estar repleto pelo Espírito Santo e profetizar? É, na lógica, falar sobre Jesus? Não necessariamente. Nós profetizamos quando repletos do Espírito Santo, toda vez que nós convertemos a nossa própria vida no exercício da lei divina, toda vez que nós nos comportamos de acordo com a ética e a moral apregoada e esperada pelo Cristo. Nós, como espíritas, nos dizemos aprendizes do Evangelho, reviventes do cristianismo primitivo, e o que efetivamente do colégio apostolar nós estamos imitando? O colégio apostolar, eles viviam numa comunidade cristã em que cada um depositava os seus bens em prol de uma coletividade. Cada um vivia e era suprido nas suas próprias necessidades. E nós fazemos isso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai dizer que esse ideal igualitário de renda para o nosso atual patamar evolutivo é impossível, é uma utopia, porque o egoísmo ainda prepondera em nós. O egoísmo começava a ser extirpado no coração daqueles homens. E o egoísmo
carrega uma chaga que nos impede de exercer a mediunidade com Jesus. Emmanuel, na obra O Consolador, vai dizer que o maior inimigo do médium é o personalismo. É o orgulho de presunçosamente achar-se superior ao que realmente é. E o segundo grande inimigo é não ter o seu coração dulcificado e temperado pelo Evangelho de amor de Jesus. É por isso que, para viver a mediunidade com Jesus, nós precisamos, primeiro, renunciar ao nosso próprio ego. Nós precisamos entender que somos meros instrumentos, como aqueles homens há mais de 20 séculos intuitivamente sentiram isso. Observe que a virtude é, antes de pensada, raciocinada, calculada, ela é sentida. Aqueles homens queriam viver o Evangelho tal qual conheceram com o Messias. E nós queremos viver o Evangelho tal qual conhecemos pelo Messias? Ou a nossa vida material nos oferece recursos tentadores que nos fazem deixar em dúvida em relação a servir a Deus e a Mamon? Isso não é uma apologia para que nós anulemos o recurso que a vida material nos oferece a fim de que nós possamos evoluir. Mas significa que, se nós nos consideramos espíritas e, portanto, se nos consideramos espíritos em ascensão, nunca podemos sobrepujar a vida material aos nossos interesses espirituais. Os interesses espirituais são eternos, são transcendentes, portanto, eles devem estar acima de qualquer transitoriedade do mundo terreno. Isso significa que, se eu tiver a oportunidade de me dar bem numa determinada transação, eu devo pensar como ficará minha consciência cósmica perante a eternidade se eu isso fizer. Porque um momento muito curto daquele pode determinar consequências que eu nem posso imaginar, que vão ecoar por toda a eternidade. Observe que essas profecias, elas vêm desde antes de Jesus, a partir do profeta Joel, no profeta Isaías, e vamos nos lembrar também que no primeiro livro de Samuel, quando Saul vai consultar a profetisa de Endor, tentando entender qual o desígnio de Yahvé com respeito a ele ganhar ou não uma determinada batalha, naquele momento o homem já tentava buscar a divindade com o objetivo de, através desse intercâmbio mediúnico, evoluir. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, há uma mensagem de Lacordaire. Lacordaire foi católico e foi um homem completamente dedicado ao ideal religioso. Um homem que não foi compreendido na sua época. E Lacordaire, uma de suas mensagens, ele fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. E nessa mensagem ele vai dizer que é através desse intercâmbio entre os espíritos desencarnados no mundo espiritual e os espíritos encarnados no mundo da matéria, no mundo físico, é através desse intercâmbio que nós podemos evoluir. E observe que, como o próprio Allan Kardec conceitou em um livro dos médiuns, todos nós que sentimos mais ou menos a presença dos espíritos, nós somos por isso considerados médiuns. É lógico que o desenvolvimento da mediunidade, com uma característica mais ostensiva, que vamos falar mais adiante, depende de uma organização, inclusive fisiológica, adequada. Mas invariavelmente somos todos médiuns. Então o que isso quer dizer? Significa que no momento em que eu mantenho uma conduta moral elevada, no momento em que eu tenho uma ética afinada com os preceitos de Jesus, eu consigo afinar e aproveitar esse intercâmbio mediúnico ouvindo as intuições da espiritualidade superior ao nosso respeito. Muitas vezes nós passamos por privações materiais. Nos sentimos aparentemente sozinhos na Terra, abandonados pelos nossos mais caros, pela nossa família. Quantos espíritos nos asilos, já em idade avançada, vivendo já em idade idosa,
esquecidos pelos seus familiares, aparentemente sozinhos, como Jesus houvera estado também aparentemente sozinho. Mas a sua cruz, e o símbolo da cruz mostra essa ponte entre a terra e o céu, esconde espiritualmente uma coletividade de anjos que o assessoravam e mais, que contemplavam a ascensão do Cristo. Assim também nós. Existe uma espiritualidade que permanece expectante, que está ao nosso redor, que se acotovela conosco, que é a nossa nuvem de testemunhas. E essa espiritualidade só precisa do nosso concurso, da nossa aquiescência, para que possa nos utilizar como instrumentos da vontade de Deus ao nosso respeito. Nós temos feito ouvidos moucos a este apelo da espiritualidade ao nosso respeito, ou nós temos colaborado e deixado efetivamente Jesus tomar conta das nossas vidas. Observe que a proposta é sair da zona de conforto. A proposta é ir na contramão daquilo que a nossa sociedade, do gozo, dos prazeres, tem por aí propalado. Significa calar a vaidade de estar sempre na mídia e de depender das curtidas, dos comentários, dos compartilhamentos para que eu me sinta querida e amada. Significa sentir-se querido e amado ainda que nós aparentemente não tenhamos esse discurso, esses aplausos ao nosso respeito. Significa alcançar um grau de autoconhecimento e de consciência interior que vai nos dar a verdadeira planificação. Há muitos de nós que tentamos lançar as nossas âncoras na areia movediça. Nós tentamos recolher o nosso valor fora. Queremos que no contato com o outro nos elogie, atenda às nossas satisfações, às nossas paixões, quando na verdade somos nós que devemos nos sentir valorizados. O outro não é responsável por nossa aventura ou por nossa desdita. O outro não é responsável pelo meu aperfeiçoamento moral. O outro é um instrumento. E nesse intercâmbio mediúnico nós vemos isso de uma forma muito contundente. Os outros, os nossos irmãos desencarnados, nos procuram nessas sessões a fim de que nós possamos, abnegadamente dando espaço pelo nosso corpo físico para que eles se manifestem e de certa forma aquilo funcione como um hospital para eles e uma escola para nós. Porque no momento em que eu ouço as experiências daqueles que me antecederam no retorno à vida, no mundo espiritual, eu aprendo. Sem necessariamente ter passado por tramas de ódio, sem necessariamente ter cometido assassinatos, ter me suicidado, eu aprendo com o depoimento dos outros. E eu percebo, ao me compadecer com aquelas histórias, o potencial iluminativo que eu carrego dentro de mim. Exercer, portanto, a mediunidade com Jesus é eu entender que o fenômeno é uma causa que eu preciso investigar. O fenômeno não está aqui apenas para que eu tenha os meus sentidos superexcitados e aquilo me impressione. Essa fase do espiritismo já passou. E ainda hoje nós ficamos procurando o espiritismo pelas causas de arrepiar, pelas grandes comunicações ostensivas. Isso foi para despertar o nosso interesse para aquilo que é essencial. E o que é essencial continua sendo, como em todos os tempos, a mensagem divina. Essa mensagem de vida eterna, essa mensagem de vida em abundância, para que nós possamos exercitar, contornar as nossas más inclinações e nos aperfeiçoar através do contato com o outro. É o outro que me propicia perceber quais são as minhas delinquências morais. Porque no momento em que eu vivo com anjos, vivo com espíritos de luz, sou eu que passo raiva. Porque ele é tão perfeito e eu tão cheio de defeitos. Mas no momento em que eu vivo com pessoas melindradas, agressivas, impacientes, com pessoas que utilizam do desequilíbrio
para tentar me tirar do sério, é aí que eu aprendo. E aí eu percebo que a pessoa difícil não é o outro, sou eu, que deveria ter toda a mansuetude, toda a calma e a brandura, como Cristo apregoou, para viver e tolerar aquela pessoa. É por isso que nós aprendemos nesse contato com o outro. E o outro revela mais sobre nós mesmos do que em relação a si. Portanto, o trabalho e o esforço próprio são as ferramentas daqueles que desejamos exercer a nossa mediunidade com Jesus. E é na obra Missionários da Luz, especialmente no capítulo Desenvolvimento Mediúnico, obra de André Luiz, que faz parte da coleção dele A Vida no Mundo Espiritual, que ele vai dizer que esses médiuns ostensivos, eles têm antes de tudo um aparato fisiológico especial que permite dar aso a essas comunicações de forma mais ostensiva. E esse aparato está sobretudo centralizado na epífise, ou glândula pineal, no alto do nosso cérebro. Nesses seres em especial, nesses ditos médios ostensivos, a epífise tem uma sofisticada conjuntura, uma associação de cristais. E é Dr. Nubor Orlando Facuri, do Instituto de Estudos Projeciológicos e Bioenergéticos, que vai dizer que nos médiuns, os ostensivos, a epífise, excitada através de ondas eletromagnéticas, partindo da espiritualidade superior, faz com que esses cristais se associem e, a partir disso, desse todo o desenvolvimento das comunicações mediúnicas. Mas observe que o fenômeno, como dissemos no início, não tem nada de mágica, de sobrenatural, de extraordinário. O fenômeno é, antes de tudo, natural e necessita também do concurso do médium. Não basta que eu tenha um aparato fisiológico imprescindível para as comunicações. Eu preciso afinar a minha moral, a moral do Cristo, para que eu permita a aproximação e a comunicação desses espíritos que vão se utilizar do meu aparato fisiológico. Isso significa que eu preciso empregar a minha dose de esforço próprio. Significa que eu tenho que me empenhar não apenas no dia e no horário da prática da sessão mediúnica, na semana, no mês, em todos os dias da minha vida. Para que eu possa exercer a mediunidade com Jesus, eu preciso abnegar, eu preciso renunciar à minha própria vida. Eu preciso doar-me. E talvez seja isso que o profeta Joel tenha querido dizer com rasgar os nossos corações. Eu preciso me abrir, como no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Eu preciso me despojar de todos os recursos, de todas as vestes, de ego, de máscaras, que habitualmente eu carrego nas minhas interações no convívio social. No momento em que eu quero exercer a mediunidade com Jesus, eu preciso me despojar de todas essas máscaras e me entregar com o coração purificado. Mas como é que efetivamente nós vamos conseguir lograr esse êxito? Nos analisando as nossas más tendências, não perdendo a oportunidade de conviver com situações extremamente difíceis, mas que são a escola e o remédio amargo necessário a fim de nós lograrmos o nosso aperfeiçoamento. Quantos casos, ainda dentro da seara espírita, de deserções? Começo a frequentar a COBEM, aí eu conheço Márcia, e aí eu não vou muito com a cara de Márcia. Já não gostei, não vou mais lá. Porque aquela pessoa, meu santo não bateu. É engraçado que geralmente o nosso santo não bate, e quando o nosso santo não bate, a pessoa não é boa coisa. Eu nunca me engano. Que anjos encarnados na terra, que o santo só bate com os verdadeiros seres superiores da criação. São aquelas antipatias gratuitas. Allan Kardec vai explicar isso no Livro dos Espíritos e vai dizer que não é porque você não se afiniza com a criatura, que a criatura é involuída e você é um ser de luz. Existem mecanismos que fogem o nosso atual acesso a toda a verdade para entender
essas antipatias e simpatias. Mas em todos esses casos, nós temos a oportunidade singular de conviver com pessoas que aparentemente nós não desfrutamos de uma convivência tão amorosa e salutar, mas é uma oportunidade de evoluir. Muitas vezes, quando nós condenamos algo em alguém, é uma tentativa nossa de tentar escamotear uma sombra que reconhecemos em nós mesmos, uma tentativa inconsciente. Então talvez o melhor seja conviver com os inimigos do que com os amigos, porque os inimigos nos mostram de uma forma muito contundente todas as nossas imperfeições e nos ajudam a evoluir. E nós, nesses tratamentos, nessas sessões mediúnicas, vamos nos defrontar muito mais com os nossos inimigos do que com os nossos amigos. Haverão momentos muito difíceis. Haverão momentos de seres comunicantes que tentarão nos desqualificar moralmente. Seres que nos seguem durante todos os atos da nossa vida atual e que tentam buscar as nossas imperfeições para, no momento em que nós estivermos doutrinando, entre aspas, ele nos mostre as nossas fragilidades e nos desconcerte. Haverão momentos auspiciosos de comunicações da espiritualidade superior que vai tentar robustecer o nosso ânimo, que vai nos encorajar para aquela tarefa que é difícil, mas que é uma poderosa ferramenta de autoaprimoramento. Mas nós temos que estar preparados para estes pequenos testemunhos. Mais uma vez recorrendo à figura dos apóstolos. Naquele momento do Pentecostes, ali dava-se a formação da primeira igreja cristã primitiva. E eles passaram por muitas dificuldades. Simão, Pedro e João foram presos, depois libertos. Eles passaram por perseguições durante todas essas excursões de propaganda. Houveram tentativas das trevas de tentar fazê-los descoroçoar, desanimar na propagação dessa mensagem, mas eles continuaram perseverantes. E o que os aguardou no fim da vida? Uma velhice cheia de netinhos correndo ao redor, de tardes tomando chá e biscoitos de forma desassossegada? Não. No fim da vida, o que os aguardou foi o testemunho. A maioria dos apóstolos, todos, excetuando aquele que deu cabo da própria vida, e João, que possivelmente morreu de velhice, foram flagiciados. No momento culminante, no último momento, no momento mais grave de suas existências, eles entregaram a própria vida martirizados em prol de um ideal superior. Observe que, guardadas as devidas proporções, o que Jesus nos pede para que nós possamos exercer a mediunidade com Ele é que nós carreguemos a nossa cruz de palha, que é aquela cruz que é mais leve do que a cruz que Ele precisou arrastar rumo ao Gólgota. Mas é uma cruz que espicaça, é uma cruz que incomoda, é uma cruz que é como se fosse uma pedra no nosso calçado, leve, mas dolorosa. É este o símbolo do nosso testemunho, é este o símbolo do exercício do trabalho que deve nos acompanhar durante toda a nossa vida. Tentar colocar o dedo no nosso machucado, tentar descortinar as nossas sombras, reconhecer onde nós temos errado, onde nós temos repetido os equívocos, a fim de consertar e não mais repetir essas lições, a fim de mudar de fase e a fim de evoluir. Então observe que nesses médiuns, a epífise, que a medicina da época, quando esse livro foi lançado em 1940, acreditava-se que a pineal era a glândula veladora da sexualidade para as crianças e mais tarde tornava-se um órgão vestigial, não servia para nada. E foi André Luiz, antecipando os estudos que mais tarde a medicina veio apresentar a público, que adiantou, dizendo que a epífise é a glândula da vida mental. Ela é tão importante que ela é a responsável por desencadear os nossos pensamentos os mais evoluídos, os nossos ideais superiores. Ela é a responsável por estartar os processos de secreção hormonal em todas as nossas glândulas endócrinas espalhadas pelo nosso corpo. E é através dela que se dá
esse laboratório de experiências psicofísicas, de experiências metapsíquicas transcendentais. E observe que esse nosso trabalho e esse nosso esforço de converter a nossa vida nesse manancial de bênçãos significa não esperar pelo momento glorioso, como esperar um novo Pentecostes, a partir do qual nós seremos os emissários do Criador. É fazer aquilo que nós devemos fazer, exatamente nas circunstâncias que nós estamos presentemente localizados, com o que nós temos na mão. Muitos de nós esperamos pelo grande momento, em que na nossa vida nós teremos a oportunidade de criar uma grande obra, como por exemplo construir uma nova Cobem. Nós temos um grande momento quando vamos nos aposentar e finalmente vamos poder nos dedicar à nossa causa cristã. Nós esperamos um momento de ganhar um grande prêmio financeiro, ou receber uma herança, e a partir daquele momento distribuir todo aquele dinheiro para os pobres e fazer muitas pessoas felizes. Propósitos muito elevados. Jesus abençoe para que quando em si essas oportunidades chegarem à nossa porta, realmente nós mantenhamos o desejo de fazer tudo isso. Mas com os recursos que nós temos hoje, localizados na família no qual nós estamos internados, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges hoje, com o nosso trabalho hoje, com a nossa oportunidade de doação de tempo que hoje nós temos, qual é o máximo que nós podemos fazer? Emmanuel tem uma mensagem em Fonte Viva que ele vai dizer que o Cristo espera de nós o extraordinário. Ele espera de nós o que, além dos outros, nós podemos dar. Trabalhar cedo, acordar cedo todos os dias para ir trabalhar, cuidar da higiene corporal, dar atenção à nossa família e até ter momentos de lazer para refazimento das nossas forças. Ótimo! Os publicanos fazem isso. Os fariseus que ostentam as virtudes, ainda hoje, fazem isso. Mas nós que somos discípulos do Cristo, o que de além disso nós somos capazes de fazer? Em circunstâncias que aparentemente para nós perderíamos a oportunidade de desenvolver a caridade em relação aos nossos semelhantes. Caridade, eu digo, material, muito justa e necessária, devido ao patamar de desigualdade social que nós vivemos, mas a caridade moral, calar-se perante uma afronta, respirar 1, 2, 3, 10, 12 horas para não responder, para não se conectar com aquele nível de vibração de agressividade. O que de extraordinário nós temos feito? Nós temos efetivamente nos doado? É este o convite, pelo menos, para aqueles que tentam reviver o cristianismo primitivo como nós. E aí André Luiz, nessa obra, vai dizer assim: a mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, a luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão e o azeite da boa vontade pura. De nós, só a boa vontade. Porque, infelizmente, no nosso atual patamar evolutivo, de virtude, que eu pudesse tirar assim do ímã do meu ser, esta daqui é uma virtude que eu tenho, limpinha, sem nenhum tipo de corrupção, não tenho. Sou eu. Eu analisei o meu panorama individual e não consegui tirar nenhuma virtude límpida. Todas estão conspurcadas por enfermidades. É um pouco de egoísmo, de vaidade aqui, um pouco de orgulho acolá. Então, de nosso, por enquanto, no nosso atual patamar de evolução, o que nós temos é a boa vontade de servir, é o desejo de nos aperfeiçoar. Observe que no exercício da mediunidade, nós somos, como Chico costumava dizer, carteiros. Então, meu filho, eu sou um carteiro que vou escrever, que vou receber a carta vinda de alguém e entregar para um coração que está precisando daquela mensagem. Sou um entregador de mensagens. Mas observe que ele soube santificar o seu ministério. Ele soube converter a sua vida não apenas na doação do seu tempo,
Observe que ele sequer se deu o direito de constituir a sua própria família, porque de certa forma aquilo lhe tomaria um tempo que iria impactar na sua propagação da sua fé cristã. Todas essas renúncias, essa abnegação e esse devotamento são contabilizados. No momento que nós exercemos essa mediunidade com Jesus, nós permitimos que o Espírito Santo replete o nosso corpo. E aí, nós funcionamos como se fôssemos um vaso. E à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, esse vaso fica mais translúcido e corrompe cada vez menos a mensagem que é perfeita. Mas observe que para isso é necessário a boa vontade, ter um coração afinado com os propósitos divinos que Jesus tem ao nosso respeito. E é isso que André Luiz quis dizer nessa obra. E, repetindo mais uma vez Emmanuel, ele vai dizer: o personalismo. Por que o personalismo nos impede de exercer a mediunidade com Jesus? Lembra-se daquela passagem que uma árvore boa não pode dar maus frutos, assim como uma árvore má não pode dar bons frutos? Quando Jesus fala esse ensinamento, antes disso, ele se refere em relação ao homem que aponta o algueiro no olho do outro e esquece da trave que está no vosso. Pensamos que Jesus quis dizer que, até para que nós possamos reconhecer os falsos cristos e falsos profetas, até para que nós possamos reconhecer se a árvore efetivamente está dando frutos bons ou ruins, nós precisamos tirar essa venda que está nos nossos olhos. E essa venda é o orgulho, o egoísmo. O orgulho faz com que nós coloquemos um escudo à frente de nossas vistas e que nós não possamos perceber e enxergar através. Nós enxergamos apenas a nossa própria imagem, a nossa imagem superficial e egóica. Quando alguém que se dedica, através dessas comunicações mediúnicas, nesse tipo de intercâmbio, nessa profusão de mensagens, não consegue perceber o significado especial daquelas atividades, ele envolve-se por um sentimento de vaidade que faz com que ele perca a oportunidade de aprender com a experiência. Observe que a espiritualidade sempre irá nos aproveitar. Jesus dispõe de diversos ceareiros para que a sua mensagem seja propagandeada. Efetivamente, ele não precisa de nós. Nós somos os servos mais humildes, os últimos nessa fila imensa de servidores de boa vontade. Portanto, o trabalho melhora a nós. O trabalho é bom para nós, que através dele vamos exercitando este aperfeiçoamento moral e burilando as nossas virtudes. E o segundo inimigo, segundo Emmanuel apresenta, é aquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração. Se converter ao Evangelho pelo coração é querer. E querer significa depositar a minha boa vontade, significa dar um comando mental e superar todas as aparentes dificuldades, arrostar as consequências pela minha decisão para que eu mantenha o foco e consiga lograr êxito. Mas o querer precisa ser acompanhado do crer. E o crer aqui não é aquela fé cega das religiões antigas, das religiões medievais, em que se cria muitas vezes por medo de um Deus que era o Senhor dos Exércitos e que podia me punir, podia me martirizar. O sentimento de fé aqui é um sentimento de discernimento. Observe que o discernimento, o intelecto, nos leva a entender, com base em postulados e em leis muito lógicas, entender os fenômenos que se apresentam para mim. Então eu percebo que no momento em que se dá uma comunicação de um espírito que já não está mais encarnado e que volta para dar lições edificantes, para que eu aproveite para o meu aprimoramento, isso significa evolução. Isso significa a lei de cooperação. Isso significa a lei de reencarnação. E através desse conhecimento,
eu consigo sentir agora que efetivamente eu não estou sozinha. Eu consigo sentir agora que efetivamente Deus não me abandonou, que efetivamente Deus tem um plano ao meu respeito. E esse plano significa eu transformar a minha vida e afinar-me em relação a essas leis que não passam, que são imutáveis e que valem para sempre. Meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de lembrar de uma obra que é muito interessante e que diz respeito a todos nós e que tem a ver com o tema Mediunidade com Jesus. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, Espírito, psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, logo no início dela, Humberto de Campos vai narrar que Jesus decide se reunir com os anjos. O governador espiritual interplanetário decide se reunir com os anjos e pedir um inventário com respeito de como estão os frutos da sua árvore do Evangelho. Observe que Jesus veio há mais de 20 séculos. A ele foi antecedido Moisés e todos os outros profetas que passaram por aqui, desde Sócrates, Platão, através da filosofia grega e todos os outros, pedindo a permissão de Jesus para encarnarem e plantarem as sementes que ele ia desenvolver mais tarde. E nessa obra Jesus se reúne com seus anjos e pede um inventário. Como estão os frutos a respeito da Boa Nova que foram espalhados? Nós já podemos recolher frutos maduros? Os anjos, consternados, envergonhados, mal conseguiam concatenar palavras para expor a Jesus a situação deprimente, a situação de horror, de tantos espíritos endividados, em desregramentos morais, esquecidos da mensagem dele. E Jesus, consternado, entrega uma flâmula, uma grande bandeira branca, Deus, Cristo e Caridade, a Ismael, que passa a ser o governador da terra e pede para que ele transplante para o Brasil a árvore do Evangelho. E naquele colóquio enternecedor, Ismael pergunta: mas Senhor, eu precisarei de tarefeiros, eu precisarei de espíritos abnegados que me ajudem a reviver essas cenas do cristianismo primitivo, a exercitar a mediunidade conforme vós apregoastes. Eu preciso de espíritos sensíveis, eu preciso até de um grupo apostolar, como vós houvereis tomado como recurso para essa cooperação no seu Evangelho. Jesus lhe sorri e encaminha para Ismael os degradados da terra, aqueles seres que houveram cometido os assassinatos, aqueles seres que eram os mais corruptos, que houveram praticado os holocaustos, aqueles seres que estavam em ambientes trevosos. São esses os eleitos que Jesus envia para o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E nós ficamos estarrecidos e assustados quando nós vemos essas delinquências morais na televisão. Meus amigos, essas delinquências morais são uma repercussão daquilo que nós trazemos na nossa consciência cósmica. Observe que o fato do Brasil ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho não significa que ele é um país de entidades beatíficas e angelicais. Significa, antes de tudo, que aqui nós estamos com as condições ideais para transformar este país numa grande escola e hospital. Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações e, em geral, estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. Não nos enganemos. Se nós nos consideramos os missionários por ter um pouco mais de paciência do que o irmão que perde a paciência mais fácil, não se engane, porque provavelmente ele tem maiores virtudes em planos, em áreas que você ainda não conseguiu desenvolver. Nós estamos juntos aqui para justamente aprender uns com os outros. Como a espiritualidade nos ensina através desse intercâmbio mediúnico. Nós estamos aqui enfermos da alma, todos procurando pela nossa cura,
E essa cura está no Evangelho de Jesus. Que nós possamos compulsar todas aquelas páginas que são muito bonitas, é verdade, mas que, se vividas, são mais bonitas ainda. Porque são aquelas páginas que são o pão da vida, que vai aplacar a nossa fome. São aquelas páginas que são a fonte de água viva que irão saciar a nossa sede. Foi isso que os apóstolos perceberam e que eles tentaram executar durante toda a sua vida. E é isso que muitas vezes a gente ainda não parou para pensar e para perceber. E que uma vez que percebemos, nós vamos converter a nossa vida efetivamente um tributo a Jesus e às verdades eternas. Que Jesus encoraje os nossos esforços, a fim de que nós aproveitemos a oportunidade como ela se apresenta para nós agora. A hora é agora. Nós não sabemos se na nossa próxima existência nós vamos reencarnar na Terra. Será que nós vamos ter essa oportunidade? Nós não sabemos se na próxima existência nós teremos a oportunidade de ter acesso à doutrina espírita, que nos conduz através do raciocínio lógico para pensar sobre as verdades eternas de forma muito clara, de forma muito tranquila. Então vamos aproveitar a oportunidade. Nós não temos tempo a perder. A eternidade nos espera, mas é necessário o nosso concurso, o nosso esforço e o nosso trabalho íntimo. Que Jesus nos encoraje e nos abençoe para as nossas lutas, que são muitas, e que Ele seja para sempre louvado. Muita paz a todos.